Boa noite a todos. Vamos iniciar então esse satsang de hoje, com o tema inspirado aí pela Lilian, que trouxe uma questão sobre um fato, né, da, da história de Bodhidharma, que a gente comentou no último satsang, e então é legal a gente trazer, inclusive, para a gente aprofundar, né, essa questão, né, é, sobre a dedicação, né, a busca da verdade, a dedicação, a rendição, aquela convicção do momento, né, a mudança de vida radical dessas pessoas e como isso reflete hoje, né, na nossa vida moderna. Essas histórias são muito inspiradoras, né, e são, na verdade, um tanto que simbólicas, né? Elas têm uma representação muito grande no contexto espiritual, né? No contexto da busca da verdade, no contexto que a gente está familiarizado, né? Então, quem era o Bodhidharma, né? Bodhidharma era, na verdade, indiano, né? Ele nasceu na Índia, ele também, assim como Siddhartha Gautama, era filho de um rei, né? E ele, da mesma forma que Siddhartha, também decide abandonar aquela vida luxuosa, né? E seguir, né? Renunciar às coisas do mundo e seguir um mestre, que na época já era, então, um mestre budista, né? Não era um mestre zen budista, mas era um mestre budista. E o mestre do Bodhidharma, quando ele chega a uma idade assim adulta, ele diz que ele teria que ir então para a China para difundir o Dharma na China. E então ele empreende uma viagem muito difícil, né? Uma viagem marítima e quase depois a embarcação virou. Então, na verdade, foi difícil, um desafio mesmo essa viagem de Bodhidharma. E ele chega à China. O budismo já havia se instalado na China na época que ele chegou, né? Mas ele já era assim, tido como um grande mestre. E ele teve uma audiência, então, com o imperador da China, que já era um imperador muito poderoso e se chamava Imperador Wu, né? W-U, Imperador Wu, ou Yu, né? É, e na audiência, o imperador fez algumas perguntas para ele. A primeira pergunta que o imperador fez para o Bodhidharma foi: eu construí muitos templos, né, dedicados a Buda por toda a China. Então, eu gostaria de saber quais são os méritos que eu acumulei no paraíso, depois da minha morte, né? Quais são os méritos que eu acumulei? E aí, o Bodhidharma, ele era um imperador praticamente mais importante, né, do mundo naquela época. E aí o Bodhidharma simplesmente fala para ele: nenhum mérito, majestade. Então, o imperador já ficou meio intrigado, né, com aquela resposta. Quem que é esse que veio, né, me ofender aqui, falou que eu não tenho mérito nenhum de ter feito essas obras, né, para o budismo, né? Daí o imperador ficou assim intrigado e assustado, né, um pouco assustado diante desse comportamento, e daí ele pergunta: mas então qual é a verdade, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse link.
Se eu tenho um grande poder nas mãos e com o meu poder eu ah, eu aplico, né, uma parte desse poder, eu invisto uma parte desse poder na divulgação do Dharma e construo muitos templos budistas para a ampliação do Dharma, eu devo ter, né, algum mérito por causa disso. Então, isso é uma lógica, né, que a gente mesmo usa, a gente se utiliza dessa lógica, né? Se eu sou uma boa pessoa, se eu não prejudico ninguém, então a gente. Por que que isso é um tanto simbólico? Porque a gente tem que começar a se colocar no lugar desses personagens, dessas histórias. Então, o imperador, nesse caso, é como cada um de nós, né? Mas veja bem, né? Eu fiz várias boas ações, eu pratiquei a caridade, eu disse palavras que confortaram as pessoas. Então a gente pergunta, né? A gente faz essa pergunta para um mestre, né? Ou para Cristo, para Deus, né? Isso aí era uma pergunta dirigida a alguém que tinha um conhecimento, uma sabedoria de que isso é muito importante e que tem um resultado benéfico para quem pratica isso. Então, naturalmente, qualquer um de nós aqui que perguntassem isso para uma autoridade, né, religiosa, né, um mestre, ou um sacerdote, que a gente esteja confiando, né, que tenha uma confiabilidade no que ele irá dizer, que a gente reputa ser uma pessoa muito sábia, você está esperando uma resposta nesse sentido. Tá ótimo o que você fez, seu lugar no paraíso está garantido. Que você tem uma intenção no fundo de estar fazendo aquelas boas ações para que você garanta alguma coisa. Então entra, alguma coisa não, né? Você garanta um lugar no paraíso. Então aí tem a ideia de ganho, né? Que a gente estava falando no último satsang, né? Então essa ideia de ganho é de quem? Qual mente tem a perspectiva de ganho, né? E a gente estava falando, a pequena mente é a mente que se identifica com a lógica da dualidade, da separatividade, né? Porque se eu faço algo benéfico, eu ganho, eu tenho um resultado benéfico. Então, tem para existir isso, tem que ter duas situações, né? Um sujeito e um objeto, né? O sujeito que é o agente e o objeto que é o resultado da ação, né? Inclusive aí, como a gente está falando, a ação, entra a ideia do karma, né? Então, para você, se a gente for investigar, o karma também está nesse contexto dual, porque o karma quer dizer ação, quem age, né? E quem sofre as consequências dos efeitos do karma, né? Então, o que que Bodhidharma fez aí? Ele quebrou uma lógica. O que que Bodhidharma representa? Bodhidharma representa uma ruptura com a lógica, né? Então, a figura do Bodhidharma também é bem simbólico isso, né? É uma figura assim que amedronta, né? Ele tem olhos arregalados, ele é caracterizado nas pinturas do Zen, né? Como um homem barbudo,
com uma cara assim fechada e grandes olhos arregalados, né? Então, para quem não conhece, né, o Bodhidharma, vou apresentá-lo a vocês. Esse é o Bodhidharma, né? Então, na época, era uma pessoa, assim, uma figura impressionante e, e causava assim, um espanto, né, naquelas pessoas. E aí, quando ele fala, e o Osho aqui, né, esse livro é um livro Zen, que o Osho, que foram reunidos, né, discursos que ele falou sobre o Zen, né? E aí o Osho fala isso, né, do Bodhidharma. Bodhidharma fez uma das maiores façanhas na história da mente. Ele encontrou o solo certo para a semente que Buda tinha dado ao mundo, né? Aí, a partir da China, o budismo começa, então, a crescer, né? E, na verdade, o Zen começa a crescer. Mas não, ele não tinha esse nome ainda, né? Ele tinha o nome Chan. E depois ele vai para o Japão, e no Japão ele, ele aparece com esse nome de Zen, né? Mas, então, o patriarca, ou seja, aquele que trouxe essa semente do Zen para a China, né? É o primeiro patriarca Zen, é conhecido como o primeiro patriarca Zen, e o 28º a partir de Buda, né? Então ele é o 28º até na Índia, isso na sua tradição da Índia. Quando ele sai da Índia, ele é o 28º da Índia, e o primeiro, como ele está em em outro país, né? Ele então tem aí a denominação do primeiro patriarca Zen, porque ele está trazendo a forma Zen, o formato Zen, né, do budismo. Porque o budismo também se expressa de outra forma, de outras formas, né? Como o budismo tibetano, que tem outros tipos de rituais, tradições, etc. Tem também a parte das escrituras budistas, tal. Não que o Zen não siga escrituras, mas o Zen está mais voltado para essa ruptura, né? Para quebrar esse tipo de lógica, tanto que surge também aí o Koan, que a gente já falou aqui, o ganso na garrafa, né? São propostas, né? Sugestões de charadas, vamos dizer, enigmáticas, que a resposta, quando você percebe, vários condicionamentos são quebrados, né? Então, aqui, quando o Bodhidharma dá essa resposta para o imperador, ele está fazendo um koan, né? Ele está seguindo a lógica do koan. Qual é a lógica do koan? É uma lógica avessa à lógica, mas que tem lógica. É um paradoxo, né? Porque, veja, se ele dissesse realmente, o imperador Wu, o senhor adquiriu muitos méritos e tem um lugar garantido já no paraíso, ele estava afirmando a dualidade, né? Então, quando ele fala não tem nenhum mérito, ele fala ninguém pode ter nenhum mérito, porque ninguém faz nada, né? Então, ele está apontando para a não dualidade, né? Ok? Até aí? Ele está apontando para a não dualidade. Então, para quem ouve isso, é um absurdo, né? Como assim o cara é o imperador, faz não sei quantos centenas de templos, né, dá alimento para a população, é um ótimo imperador, né? Fez tudo de bom para a China se tornou a potência maior do mundo na época. Como assim ele não tem um lugar no paraíso? Porque pela lógica dual, ele tem. Pela lógica não dual, ninguém pode ter, né? Então, isso é um fato importante para a gente começar a entender as colocações, né?
o, o que está sendo proposto em termos de ruptura com essa lógica dual e conceitual. O que a gente está falando? Eu fiz muitas coisas boas, por isso eu mereço boas coisas, né? Então, há uma qualificação, né, do que acontece, né? E como o Bodhidharma está falando da realidade, ele, ao mesmo tempo, ele está dizendo a realidade não pode ser qualificada, não pode ser definida. Então, ele está indo além, né, de qualquer tipo de conceito. A realidade não pode ter nenhum tipo de conceito que a defina, né? Porque se você começa a apontar dentro dessa lógica dual, você sempre vai ter dois, né? Então sempre haverá separação. E a separação não é a natureza da realidade. A realidade é única. Ela não está fracionada, não está quebrada em vários pedaços, né? Porque a ideia de fracionar a realidade é simplesmente isso, uma ideia. Ela é algo que é uma interpretação da mente, é uma construção mental, não uma realidade. Então é isso que Bodhidharma está apontando. Tá, primeiro plano, primeira questão. Então, isso já causa uma surpresa, né, no imperador. E aí o imperador, bom, se é assim, se é dessa forma que você está falando, se não tem mérito nenhum em quem faz o bem, o que é a verdade? Né? Então aí há um desafio muito maior, né? O que é a nossa verdadeira natureza? O que é o despertar, a realização? Então, aí nessa pergunta está incluindo, né? Se a minha lógica não serve, é isso que o imperador, como um homem muito inteligente, né? Ele captou isso e falou: olha, se a minha lógica não está servindo, qual é a verdadeira lógica? Qual é o verdadeiro ensinamento, né? O que é a verdade? E aí, Bodhidharma responde: vasto vazio, nada que possa ser chamado de sagrado. Tá? Então vamos agora olhar para isso. O que é então a verdade? Vasto vazio, vazio ilimitado. O que ele está falando quando ele fala vazio, né? E a gente trouxe isso na fala do Suzuki, né? Forma é vazio, vazio é forma. Então, o que é forma? Sujeito confrontando com a realidade. Forma é vazio. A realidade é a você mesmo, né? A realidade é a própria natureza, a sua própria natureza. Mas mesmo assim você consegue confrontar a realidade. Aí, forma é forma, vazio é vazio. Não há nenhum confronto. É um pouco sutil, né? É bem sutil, tem momentos. Mas aí a gente depois pode. E não é racional, né? Não é nada intelectual. Então isso tem que ser assim visto com muito cuidado, né? Não é uma questão do entendimento intelectual. Não está nesse plano, nesse nível. Mas aqui a gente vai continuar. Vasto vazio, né? Vazio do quê? Vazio de identificação de um eu, vazio de um ego, vazio de uma entidade autocentrada. Ou seja, quando ele fala vasto vazio, ele está falando unidade. Vasto vazio é não dual. Ele pode, assim, o sinônimo disso, vasto vazio, quer dizer, não dual. Por quê? Porque tudo é isso. Esse vazio é de separação, vazio de algo inerentemente existente por si mesmo. A existência é total. A realidade é todo abarcante. E a realidade é totalmente misteriosa. Não tem como você rastrear
início, fim, espaço, tempo, não tem explicação. Ciência não dá explicação para isso, porque a ciência não é conclusiva em relação à realidade. Depois eu vou falar para vocês, né, uma frase do Niels Bohr, que é muito, assim, fantástica, né? Bom, aliás, eu acho que eu posso falar agora, né, para não perder o fio da meada, e tem muito a ver com isso, né, do que a gente está falando. É isso, olha, veja bem, para quem às vezes se envolve com essas seduções, né, espirituais, entre aspas, né, pseudo-espirituais, o Niels Bohr, né, na verdade, o pai da física quântica, né? Mas quando se fala assim, o salto quântico, a não ser que ela quântica, relacionado à espiritualidade, o próprio pai da física quântica diz o seguinte: não existe mundo quântico, existe apenas uma descrição física abstrata. Olha que coisa maravilhosa, né? É errado pensar que o dever da física é descobrir como a natureza é. Física é aquilo que nós podemos dizer sobre a natureza. Entende? Física é só o que nós podemos, com a nossa concepção, falar sobre a natureza. Mas não quer dizer que a gente, concebendo a natureza através da física, vai entender o que é a natureza. Tá? Então, isso é o vasto vazio. Né? Então, o vasto vazio é esse grande mistério. É isso que não dá para saber o que é. E a gente pode chamar de inconcebível, de não dual. Agora, isso dá para entender? Não, mas dá para sentir. É o que eu sempre falo. Dá para sentir. Dá para vislumbrar, dá para você, né, se inspirar nisso, dá para você sutilmente perceber a beleza disso, a grandiosidade disso, né? Então, vasto vazio. Nada que possa ser chamado de sagrado. O que que é? Chamar algo de sagrado. Né? Então, ele não falou nada que é sagrado. Presta atenção. Ele não falou nada que é sagrado. Ou nada que não é sagrado. Ele diz nada que não possa ser, nada que possa ser chamado. O que quer dizer isso? Nada que possa ser qualificado de coisa alguma. Eu não posso dizer nada sobre isso. Eu não posso dizer que isso é sagrado ou que isso não é sagrado. Eu não estou afirmando nem negando. Eu estou só dizendo que nós não podemos chamar, denominar isso de nada. E quando ele aponta justamente para sagrado, o que ele está fazendo? Ele está quebrando a lógica de novo, a ruptura das religiões, certo? Por quê? O que que é sagrado no budismo? O que que é sagrado no cristianismo? O que que é sagrado em qualquer religião, né? Então ele quebra a ideia de sagrado. Sagrado é algo superior, é algo elevado, é algo, né, acima do, do, do mundano, né? O sagrado é acima do mundano, é um outro nível, é uma outra instância. Só que não existe, então, as divisões, não existe as instâncias, existe, como até o Borne falou, de uma forma muito, muito bonita, como construção mental. Por quê? Ah, existe apenas uma descrição abstrata das coisas. As descrições abstratas das coisas não são as coisas. Né? Isso não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo. Lembra daquele pintor pintou um cachimbo, pintou um quadro de um cachimbo. Aí escreveu embaixo: isso não é um cachimbo. Aí as pessoas falam: não, lógico que é um cachimbo. Ele falou: não, é um quadro, não é um cachimbo. Né?
Então, aí a gente começa a interpretar, né, das formas ao pé da letra. Isso aqui é um cachimbo? Não, é um quadro representando um cachimbo, né? É uma descrição abstrata de um cachimbo. Não tão abstrata, né? É uma descrição pictórica de um cachimbo. Então, é isso. Nada que possa ser chamado chamado. Então, o que pode ser chamado? No nível que Bodhidharma está apontando, nada pode ser chamado de nada. A grande realidade, o vasto vazio, não é denominável. Não se pode nomear esse vasto vazio. Não pode chamar o vasto vazio de nada. Né? Não, nenhuma palavra define o vasto vazio. Nem sagrado. Seria uma sensação, algo de muito elevado, né? Tudo é divino, por exemplo. Tudo é sagrado. Quando você fala isso, você está qualificando algo que não pode ser qualificado. E você está reduzindo a realidade a um conceito, seja ele sagrado ou qualquer outro. Mas quando você coloca sagrado, que seria o conceito mais importante de todos, nem isso. Você não pode chamar de nada. Então você vê o que é essa profundidade, né? A gente está falando de um nível muito profundo, né? De transmissão, né? E aí, depois disso, oi, alguém levantou a mão? Oi, fala, dona. Maurício, surgiu para mim aqui, imaginei assim, eu conversando com alguém sobre isso, né, e a pessoa perguntar, e aí, sei lá, fazer uma careta às vezes pode ser uma resposta mais interessante do que querer denominar alguma coisa, para querer ter razão. Depende, viu? Fazer uma brincadeira, aí eu lembrei até do Nasruddin, né, Uhum. umas piadas, tudo. Eu acho que mais ou menos por aí. Para Então, não mas querer depende, ficar. que nesse momento, viu, dona? Não, eu vou pedir, né, para todos, tal, para a gente não se colocar nessa posição, para a gente ser agora, vamos dizer, tentar absorver a mensagem de Bodhidharma, né? E não pensar em você fazendo a mesma coisa, não pensar em situações pessoais, como você trouxe, né? Vamos deixar isso agora de fora, entendeu? Para você poder até o final, porque aí acontece uma outra situação quando ele deixa o palácio, né? E aí tem uma terceira pergunta, né? Do imperador, e ele fala: mas afinal de contas, quem é você? Né? Então, o imperador também conduz, né, muito bem, por isso que é algo muito simbólico, né? Porque ele faz as perguntas que nós iríamos fazer. Então, ali, o imperador simboliza, né, a nossa mente que quer obter coisas, né? O que eu ganho fazendo tempos? Então, você quer obter alguma coisa, você quer ganhar. A mente que tem a ideia de ganho, que é a nossa mente, né? Então, agora, em vez de você se colocar no lugar de Bodhidharma, dona, tem que se colocar no lugar do imperador, não de Bodhidharma. Presta atenção aqui, Donner. Você tem que se colocar no lugar do imperador que, que está perguntando para o Bodhidharma, e não no lugar do Bodhidharma que responde, porque isso é um mistério.
Quando você está se confrontando com a realidade absoluta, com a realidade da forma que ela é, Bodhidharma é essa realidade. Não queira se apressar e se colocar no lugar de Bodhidharma, porque nós não conhecemos o que seja Bodhidharma, né? E a gente começa a interpretar com a nossa mente como eu deveria agir, né? Eu deveria agir como Bodhidharma para ser Bodhidharma. Não, não adianta a gente imitar o Bodhidharma, porque no fundo, por dentro, nós não somos Bodhidharma. Nós somos imperador, Vu, né? O imperador é que tem a mente de ganho, né? Que é a nossa mente. Então, quando o imperador aí pergunta por última, a última pergunta é: então quem é você? A gente pode olhar, né? A primeira coisa, o que eu ganho de ter feito coisas boas? Nada, ele responde. Bom, se eu não ganho nada, o que é a verdade? O que eu deveria ter feito? Qual é a verdade? Vasto vazio, nada que possa ser chamado de sagrado. Ou seja, você não entende o que seja verdade, nem que eu diga. Ó, olha bem. Você não vai entender o que é a verdade, nem que eu diga, nem que eu fale o que é isso. Então, perca-se no vazio da sua própria ignorância. Perca-se primeiro. Não queira se agarrar em alguma coisa. Viu, Dona, também? Não queira se agarrar numa careta. Não queira se agarrar numa expressão. Não queira ser Bodhidharma, porque você não é Bodhidharma. Porque nós não somos Bodhidharma. Então, a primeira coisa é se colocar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nós queremos coisas. Nós achamos que as coisas nos trarão a felicidade. Nós achamos que elas trarão completude para nós. Nós achamos que a nossa iluminação está nas coisas que nós vamos conquistar. Sabedoria, informação, né? Comportamento, como você está falando. E não vai ser isso, entende? Porque a nossa mente é de aquisição. Nós queremos adquirir, né? Porque nós somos ansiosos por aquisição. Porque a posse para nós representa ganho, ganho. Essa é a grande ideia, né? Que Bodhidharma repele. Bodhidharma é ruptura, né? E ruptura feroz, ruptura intensa, não é algo suave, né? Ele está falando com o maior na época imperador do planeta. Ele não está falando né, um Zé Ninguém, né? E aí a gente tem que entender qual é essa situação, né? E aí, quando ele pergunta, faz a última pergunta, então quem é você para dizer tudo isso para mim, né? E ele responde: não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Por quê? Porque eu não estou no mundo das ideias. Eu não sou, assim, não estou no mundo dos conceitos. Eu não posso dizer, responder a sua pergunta, porque a sua pergunta está embutido na sua pergunta uma resposta conceitual. Eu quero ouvir você me dizer o que você é na minha língua. Só que se eu falar a sua língua, você pode entender, mas não é isso que eu sou. Olha a profundidade do negócio, cara. Eu não vou falar para você quem eu sou, eu não faço a menor ideia, porque eu não posso dizer para você na sua língua. Ou seja, acabou a conversa. Acabou a conversa, o Bodhidharma se retira, vira as costas e vai embora. Ninguém, nem sem pedir licença, lógico, né? Porque ele é um Bodhidharma, Bodhidharma, e se retira para uma caverna e fica durante 9 anos meditando, de frente para a parede da caverna, né? Então, por isso que é o Zazen, né? Que Zazen quer dizer sentar-se, Zen quer dizer meditação, sentar-se em meditação, diante do vazio, né? Tornar-se o próprio vazio.
E você está de frente para a parede. Para quê? Para você não ter distrações, né? E começar a criar fantasias, né? Fantasiar. Então, e não é de olho fechado o zazen. Ele é olhando 45 graus, assim. Então, você vai ver a parede, né? É para você, ó, tô vendo uma parede na minha frente. Não é para ficar imaginando desenhinho na parede, né? Ursinho, bichinho, né? Às vezes você começa a viajar, né? E voltando sempre. O Bodhidharma ficou durante 9 anos ali, meditando. O que que acontece? Ele recebeu muitas pessoas, né, que queriam ser discípulos dele, mas não aceitou nenhum, tá? Aí um dia, aí chegou no ponto que a Lili trouxe, né? Um dia teve uma pessoa que parou diante da caverna, ficou um dia, 2 dias, 3 dias, só que daí no terceiro dia nevou, nevou muito. E aí a neve foi subindo e subiu até quase o joelho daquela pessoa, né? E ele estava ali, firme, né? Não desistia. Aí o Bodhidharma começou a entender, né? Perceber a, a força de vontade, né? A intensidade da força de vontade da pessoa e já estava percebendo, ele está ali, ele não se move dali, né? Ele está ali na mesma posição, ele não se afastou nem para comer, ele está em jejum, né? Ele ficou ali 3 dias. E aí, um certo momento, quando a neve está quase no joelho, né, dele, ele tira a faca e corta o braço. E o sangue espirra na neve. Então, vê que tem esse contraste, né? Também o branco da neve sendo tingido pelo vermelho do sangue, né? Então, ele está ali dizendo: eu dou o meu sangue, eu faço tudo para. Eu morro para poder receber o seu ensinamento. O que que ele queria? O ensinamento. Agora, é bonito, né? Você pensar dessa forma. Mas olha a cabeça do Ruiko, né? Que era essa pessoa que estava lá, que foi o primeiro discípulo, né? Do Bodhidharma. A cabeça dele, se ele vai e fica sabendo que um cara foi até o imperador, fez essa situação toda aí, né? Saiu, não deu, não pediu licença e não deu tchau, né? Saiu sem se despedir, né? E foi embora para a caverna e ficou 9 anos. Pô, quem que vai querer ser discípulo de um cara desse, cara? O cara é louco, né? Pela lógica, o cara é louco. Por que que eu vou querer ir atrás de um louco? Só que o Cuicó viu alguma coisa diferente nele, né? Viu alguma coisa, pô, esse cara aí é foda. Ele tá rompendo ele tá rompendo a lógica, ele tá rompendo as barreiras, né? Esse aí, então, merece meu respeito, não só o meu respeito, como eu quero saber o que que é isso, né? Eu quero ver, eu quero me tornar isso, porque esse cara é indestrutível. Esse cara é uma rocha, né? Esse cara cara, é uma potência, né? Então, ele começa a ver essa sabedoria que ninguém pode, né, até ali não poderia ter visto, né? Talvez ninguém tenha visto ali. Isso e aí ele se dedica dessa forma. Mas veja que quando o Bodhidharma se vira, né, sai da meditação e manda o Ruiko se aproximar, ele faz o Ruiko traz para o Bodhidharma um apelo. Qual é o apelo? Olha, minha mente está totalmente perturbada. Então, também é um grande símbolo, né? Quem é o Ruiko? O Ruiko é aquele que não está mais se adequando à própria vida. Ele diz assim: eu estou enlouquecendo, me ajude. Então ele está ali pedindo, né? Ele está ali pedindo socorro. E aí ele vê que o Bodhidharma pode socorrer uma pessoa tão diferente, né? O que que significa o Bodhidharma? A ruptura.
Ele fala, eu sei, né? Eu tenho certeza que nesse mundo eu não consegui ser feliz, eu não consegui, eu só consegui desespero, só consegui medo, só consegui dor, né? Então é um lado humano falando. Se eu conseguir, se eu não conseguir nada, por que que eu vejo em você tanta força e não medo, tanta coragem de chegar no imperador e falar isso e não medo? Então eu quero isso que você, né? Eu quero saber o que que você sabe que eu não sei. Isso é muito importante, né? E aí ele vai com toda, ele mostra muito claro isso, olha, esse mundo não me ensinou a ser feliz. Eu não quero mais nada desse mundo. Eu quero saber, na verdade, o que você sabe. E aí, tudo isso, gente, dentro de uma sutileza muito grande, né? Vocês estão notando. E aí o Bodhidharma fala na língua. Veja bem, ele não falou na língua do imperador, mas aí ele vai falar na língua do Huiko. Ele fala na língua do Huiko, né? Porque ele ensina o Huiko. Ele percebe o desespero do Huiko. Ele percebe que ali tem um homem rendido, um homem desolado, um homem que não quer, não buscou e não achou, né? Um homem perdido. Então, Bodhidharma diz: onde está, né, a sua mente? Ele diz: a minha mente está totalmente perturbada. Eu estou em desespero. Onde está essa mente? Me mostre, me traga ela aqui, né? Se ela é tão caótica, desesperada, desamparada, porque no fundo é isso, né, gente? Vamos trazer, na verdade, aqui, eu tenho é medo, né? O que ele falou, eu tenho medo, me acolha. Também quer dizer isso, né? Eu vi que você é forte e todos são fracos. Eu também sou fraco, eu tenho medo, me acolha. Ó, muito coerente, né? Na verdade, também nós somos Ruicô nesse sentido, né? Então, a gente se colocando no lugar de Ruicô, buscando é, esse amparo. Então, não é que eu estou buscando a libertação, o despertar, a verdade, porque daí fica uma coisa muito, sabe, cheia de ornamentos, e falta empatia. Então, por isso que na linguagem espiritual, às vezes eu vejo que falta empatia. E quando a gente fala, eu estou desamparado, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido, e eu vi em você força, por favor, me acolha, me ampare, eu quero amparo, né? E aí ele fala, né? O Bodhidharma fala, o que te deixou desamparado, né? O que te deixou desesperado? Aí ele fala, a minha mente. Ou seja, isso que eu entendo que por mim mesmo, isso que eu chamo de eu, isso que eu chamo de si mesmo, a minha mente, é isso. Então ele faz, me traga aqui a sua mente, me traga aqui você, me traga aqui o si mesmo que você é, me traga aqui, olha que coisa linda, me traga aqui o si mesmo que você é mais abrangente que mente. Me traga aqui o si mesmo que você é. E aí o Ruicô começa a observar e fala: eu não encontro. Olha, olha a constatação de Ruicô, né? Então nós somos Ruicô e nós estamos desesperados. Nós chegamos para aquele que pode nos acolher, para aquele que pode nos amparar. E aquele que pode nos amparar não diz: venha, eu vou te amparar, porque senão ele era dual. Ele fala: olhe para você, olhe para o seu desamparo e veja se é real. Ó, o que ele está falando. Seu desamparo é real. Quem está desamparado, né? Então,
ele não cria uma dependência. Ele fala, ele devolve a pergunta. Ele não cria uma dependência. Venha que eu sou seu salvador, por exemplo. Venha que eu sou seu guru. Venha que eu te darei a graça, como os gurus fazem, né? Então ele está totalmente num nível diferente. Aí ele fala: olha para você e me traga você até e traga você até mim. Olhe para você primeiro e traga você até mim. E ele fala: eu não encontro eu mesmo para trazer. Eu não consigo me localizar para me pôr à sua frente. E aí ele encerra o diálogo dizendo: então você, ou a sua mente, né, ou o seu si mesmo, seja lá o que for, já está pacificado. Por quê? O que ele está falando? A sua própria natureza é paz. A sua própria natureza sempre foi assim, é pacífica. A sua verdadeira natureza nunca esteve instável, nunca se desesperou. A sua verdadeira natureza nunca esteve desamparada. Ela não sabe o que é isso. É você que se engana e se confunde com uma projeção que não é você. Quem é você? Ele pergunta, né? Onde está você, melhor dizendo? Onde está a sua mente? Onde está você? Eu não me encontro, ele responde. Então, como você pode estar em desespero se você nem consegue se encontrar? Aí ele realmente entende que não há ninguém ali, que só a realidade é, e se liberta da ilusão de achar, de acreditar que é alguém, né? Então, essa a história de Bodhidharma é muito completa, né? Você vê que são quadros que poucos personagens, né? O imperador de Bodhidharma, o Bodhidharma e seu primeiro discípulo, né? Aí a Lili trouxe essa questão, né? Mas é preciso sangrar, né? Para se libertar, porque lá na neve ele corta o braço e sangra para ser aceito, para ser aceito. Senão ele não seria aceito. Mas o que que representa isso? Representa a sua vontade. O que que Bodhidharma conseguiu captar ali? Para esse homem chegar nesse ponto, né? E um homem consciente do que ele está fazendo, não é um louco, não é um desvairado, não é uma pessoa confusa, né? A gente tem que olhar todos os ângulos. É um homem coerente. Porque, veja, um mestre, naquela situação de meditação prolongada, naquela situação de consciência muito, né, abrangente, né? Não estou dizendo que ele seja mago, não é nada sobrenatural, é algo natural até. Ele percebe na sutileza a quem é ali a pessoa, né? O que está ali? Qual é aquele tipo de presença, né? Então ele leu Ruicô. E quando o Ruicô fere o braço, é como se fosse agora ele chegou no seu limite, né? E aí ele vira e, e atende, né? E acolhe em um primeiro momento, né? Ou seja, ele dá o acolhimento necessário, mas ele não cria dependência. Ele fala, pode vir, né? Então, ele é aceito. Quando ele é aceito, ele também, logo depois, ele fala, ande com seus próprios pés, né? Se você precisa vir até mim, venha, mas venha andando com seus próprios pés. Não, eu não vou te carregar. É isso que ele está falando. Eu vou te dar o que você quer, mas você é que vai obter isso.
né? Aí está aparecendo também uma linguagem dual. Por enquanto, tem que ser dual, porque senão o Ricô não entenderia. Então, em um primeiro momento, eu tenho que falar assim, né? Como é que você fala com uma criança? Vem, né? Nós vamos brincar. Vem. Nós temos que falar a linguagem da criança, porque a criança tem que se aproximar, né? E depois que ela se aproxima, você ensina. Ensinar é não criar dependência, é criar autonomia, criar liberação, criar força para que ela se conduza, ela ampare a si mesma, né? Se ela achar ainda que precisa de amparo, que ela ampare a si mesma. E que, né, como aconteceu com o Ruicô, ela perceba que não há ninguém ali para ser amparado, né? Ou para estar desamparado. Foi a percepção de Ruicô, né? Eu não consigo me achar, eu não consigo achar isso que está desesperado. Então não tem desespero. Eu não consigo achar isso. Quem está desesperado? Eu não consigo achar isso que está desesperado. Então é só uma projeção, só uma ilusão, só uma fumaça, né? Então essa é a profundidade, né, da colocação, né, da intensidade de Bodhidharma. Dharma quer dizer a verdade, Bodhi, iluminação, né? Então é a verdade iluminada. A verdade, quando é iluminada, surge. Bodhidharma. Olha que lindo, né? Então, gente, eu acho que assim, suavemente a coisa tá fluiu, né? E aí, respondendo, né, a pergunta da Lili, será que é preciso dar o sangue para se libertar, né? Quando há esse ponto de desespero, a gente pode tentar fazer de tudo para encontrar aquele que a gente acha que está desesperado. Mas quando o mestre apontar para você e perguntar, me traga o desesperado aqui e coloque na minha frente, você não vai encontrar o desesperado. Isso vai te libertar do desesperado. Que não há desespero. Na realidade inconcebível, né? Então é isso que a gente deixa de estar dividido e a gota volta para o oceano, né? Que é a última cena do filme Sansara. Já dei o spoiler, né? Última cena do filme Sansara. Quando uma gota nunca seca, quando ela está no oceano, ela nunca seca. Olha que coisa linda. A gota nunca seca quando está no oceano. Sejamos todos estas gotas oceano. Que somos, né? Nós temos que perceber que somos a gota oceano. Assim falou o Bodhidharma. Salve o Bodhidharma.